Olá, bom dia. Hoje eu quero deixar um versículo, aliás, versículo para a meditação de todos. Lucas 17, 11, 19, que diz assim, a cura dos 10 leprosos, né? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não ficaram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então aqui a gente vê, né, que foram 10 que foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E o que é interessante é que era um samaritano, né? Não era um judeu, era um samaritano. Então, assim, eu falo em relação aqui o samaritano. Por quê? Porque hoje a gente vê que se não fosse Jesus morrer na cruz por nós gentios não teríamos essa graça, né, da salvação eterna. Então a graça ela veio também para nós através de quem? Através da cruz, através da crucificação de Jesus Cristo, né? Então, assim, esse samaritano, ele soube agradecer, ele soube voltar para agradecer. Os outros não, obedeceram e seguiram em frente, mas poderiam ter voltado agradecido quando viu. Eles obedeceram, né? Jesus disse: vai apresentar aos sacerdotes. Eles foram obedientes, obedeceram à voz de Jesus, né? Foram. Mas quando viu no caminho que estavam limpos, o certo era como esse samaritano fez, voltar para agradecer a Jesus pela cura milagrosa, né? Pela cura milagrosa, mas não. Somente um voltou e um samaritano, né? Então, assim, um estrangeiro que voltou, não os da casa mesmo. E, assim, o que eu vejo é que, em primeiro lugar, a obediência, né? Obediência a Cristo, a voz de Cristo, que é o que nós temos que trazer hoje para os nossos dias. Buscar intimidade com Cristo para que a nossa audição seja sensível à voz de Cristo, para que a gente possa obedecer com fidelidade a Ele, né? Outra coisa, a obediência sem receber de imediato, porque eles podiam, Jesus podia só tocar neles, então só dizer que eles fossem curados, que eles seriam, né? Mas não, eu creio que aqui também foi um teste, né, de obediência, que muitos poderiam dizer, assim como Naamã, né, que não queria descer no rio 7 vezes, então, que não queria obedecer. Então, assim, eu vejo a obediência deles mesmo sem receber a cura de imediato, né, e no caminho receber. Então, eu trago para os nossos dias de hoje, que a gente às vezes quer a cura de imediata e às vezes não acontece assim. Às vezes são vários dias de oração, ou meses, ou até mesmo anos de oração, para que você venha alcançar aquele objetivo, aquela petição, aquela cura, ou aquela vitória, aquele milagre, né? Então, não é de imediato, nem tudo é de imediato, nem tudo assim, Deus vai responder sua oração de imediato, Jesus vai responder de imediato. Então, assim, perseverar em oração, né? Somente um deles voltou e, vendo que foi curado, voltou para agradecer, né? Este era estrangeiro, eu já falei aqui. Então, ele recebeu a melhor parte. Por quê? Porque ao voltar para agradecer, ele colocou seu rosto em terra agradecendo, né? Glorificando a Deus. Então, assim, ele recebeu a melhor parte, porque ser curado é bom, né, fisicamente, mas Jesus disse aqui para ele:
Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, assim, a salvação é melhor do que a cura. Às vezes a gente fala assim, que tem alguém enfermo que praticamente está nas últimas, né? Aí a gente almeja tanto a cura daquela pessoa. Mas assim, a gente tem que primeiro tentar que aquela pessoa, através da palavra de Deus, através de Jesus, o Espírito Santo é quem convence, né? Primeiro que ela queira a salvação eterna. Porque a cura física, a gente não sabe se é do querer de Deus ou não. E tudo é de acordo com a vontade de Deus. Não é nós temos a nossa vontade, mas se a nossa vontade tem que ser de acordo com a de Deus. A nossa vontade, a que prevalece é a vontade de Deus e não a nossa. Então, assim, primeiramente, buscar o quê? O reino de Deus, a salvação. A cura, ela pode vir, né? Como tem muitos casos que já aconteceu de serem curados. Como também tem muitos casos em que a pessoa é curada, que é aquele Jesus ali no momento, que é Jesus Cristo no momento da cura, mas após a cura não é grato, não se rende aos pés de Cristo, não quer buscar a salvação eterna. E aqui é passageiro, a gente já sabe disso, que é passageiro, não tem quem vai ficar aqui não. Todos nós partiremos dessa ou para pior ou para melhor. Depende da nossa escolha aqui na Terra. Quem está vivo ainda tem a chance de escolher se vai querer herdar o reino dos céus ou vai querer a morada eterna no inferno, né? Que lá só é choro e ranger de dentes. Diz que a pior vida aqui na Terra não se compara lá no inferno. E aqui é passageiro, né? Quando a gente morre, acaba. Mas acaba aqui, pra nós. Não acaba lá não, viu? Porque o nosso espírito vai continuar vivo, ou no inferno ou no céu. Então, cabe a nós aqui na Terra escolhermos, né? E obedecer, né? Só dizer assim, eu sirvo a Cristo, mas não lê uma palavra, não lê a Bíblia todo dia, que a palavra é o que alimenta, né? Não lê a Bíblia todo dia, alimenta o espírito, não lê a Bíblia todo dia, não jejua, não ora. Orar é um alimento, orar também é um alimento. Você tem que estar todo dia em oração, né? Alimentando seu espírito, falando com o Pai, através da oração, né? Então, nosso espírito sente essa necessidade, que a gente tem que buscar o Pai. Quando a gente alimenta muito o espírito, a gente tem sede e fome da palavra, sede e fome de oração, entendeu? Agora, quando a gente alimenta só a carne, a gente tem a preguiça, não quer fazer nada. Não quer orar, não quer... Vixe, olha para a Bíblia, dá uma preguiça de ler, né? Então, assim, o que eu vejo aqui na cura dos 10 leprosos, a melhor parte, todos receberam a cura física, né? Os 10. Mas quem recebeu a melhor parte foi aquele que voltou para agradecer, que soube agradecer, que glorificou Jesus, né? Então, assim, a fé dele salvou ele. Então, a salvação é melhor do que qualquer cura aqui na Terra. Então, assim, devemos buscar o reino dos céus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Primeiramente, o reino dos céus. Então, a gente tem que primeiramente buscar o reino dos céus. Então, primeiro pregar o quê? O reino dos céus. E orar para ter cura também. Mas qualquer cura não se compara à salvação. Nada nesse mundo se compara aqui na Terra, nada. Bens materiais, nada se compara ao reino dos céus, que é o que devemos almejar, né? Que é morar com o Pai nosso, com o Pai eterno, com Deus, com quem nos criou. Herdar o reino dos céus. A gente fala muito só do reino, né? Temos que falar de quem está no reino, de quem criou o reino, de quem criou nós, de quem criou o mundo inteiro. Então temos que almejar nosso coração, amar ao Pai, almejar morar com Ele, né? Na morada eterna. E é isso, eu agradeço a minha oportunidade de estar falando aqui nesse vídeo. E quando der eu vou fazer mais vídeos, porque eu sou ruim para fazer vídeo, mas devagarzinho eu vou fazendo um por um e vou enviando aqui. Quem quiser assistir, bem. Quem não quiser, fica a seu critério. Então, um bom dia. Tchau, tchau.